Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através de sua Santa Liturgia, pelo Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo do 9 ao 13, onde vem intitulado Vocação de Mateus, Esperança para os Pecadores, na página da Bíblia, na tradição Ave Maria, 1717. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, que alegria mais uma vez aqui podermos nos encontrar nesta mesa da palavra e nos alimentar desta palavra, que é a palavra de Deus e que nós devemos acolher como tal. Não é um livro de história, aqui nós viemos narrar e contar a história de uma passagem que Jesus passou e fez suas maravilhas naquele tempo, mas hoje esta palavra ficou na história. Não, ela é palavra de Deus. E palavra de Deus nunca morre, nunca cai por terra, nunca envelhece, nunca caduca. Ela é sempre atual e ela realiza aquilo que ela realiza. Palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus é palavra de Deus. Jesus se deparava nas suas missões de levar essa palavra com muitas situações. E em muitas situações, Jesus vence pelo poder da palavra. Muitas vezes as armadilhas dos fariseus, saduceus e escribas se davam, muitas vezes eles vinham com um trecho da palavra, lá do Antigo Testamento, lá do Torá, os 5 livros do Pentateuco, e eles queriam sempre pegar Jesus aí em alguma situação que eles pudessem deixá-lo ele embaraçado ou até mesmo envergonhado, desclassificado diante do povo. Mas Jesus, sendo a própria palavra de Deus e sendo Deus, ele tinha todo o conhecimento. E Jesus também, dentro da palavra, lá também do Antigo, lá do livro do Pentateuco, ele respondia de uma forma que os seus perseguidores não conseguiam rebater. Então essa palavra ela é poderosa, essa palavra ela cura, essa palavra ela salva, essa palavra ela liberta. É palavra de Deus. E nós devemos ter todo o amor a essa palavra. Nós devemos recebê-la todo santo dia, se alimentar dessa palavra, deixar que ela faça sua obra no nosso coração. E ela hoje, meus irmãos, vem trazer aqui o relato da conversão, do chamado do apóstolo Mateus. Primeiro evangelho, nós temos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. E aqui é o chamado, a vocação de Mateus. Ou seja, Jesus, partindo dali, viu um homem chamado Mateus. Então Jesus o viu. Primeiro ponto, Jesus é quem nos vê. Não fique pensando que Deus não está te vendo.
Não fique pensando que Jesus não tem os olhos fitos em ti. Não fique pensando, eu não sirvo para nada. Quem que sou eu? Eu sou aqui. Muitas vezes a pessoa vai se diminuindo, né? E às vezes até uma consciência que está ativa, né? Reconhecendo o seu erro, o seu pecado. Tudo bem, até aí, tudo bem. É bom que se reconheça, né? Pecador, é bom que a gente reconheça os nossos erros, mas não é um reconhecimento para que a gente vá atrofiando, que vá minando as nossas forças, que vá nos fazendo assim desacreditar de tudo e de todos, até mesmo de nós mesmos, que nós não prestamos para nada, que não adianta, e aí por diante. Não. Jesus, ele nos vê, certo? Aí às vezes a gente tem aquela impressão, Deus só vê os santos, Deus só vê quem está fazendo as coisas certas, Deus só vê quem está no caminho correto. Não. Aqui está bem claro. Vamos recapitular de novo aqui. Partindo dali, Jesus, partindo de onde ele estava em uma localidade e partiu dali para outra. Então, saindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus. Então, saindo dali, Jesus viu. Então, Jesus me vê, Jesus te vê. Primeiro ponto. Mateus, que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Onde Mateus estava? No seu trabalho. O trabalho de Mateus era justo? Nem tanto. Mateus, judeu, tinha se corrompido ao poder de Roma e por ser judeu e estar trabalhando para os romanos, que era uma força estrangeira que estava dominando ali todo o povo judeu, ele não era amado, acolhido ou bem visto pelos seus compatriotas. Então Mateus, ele era odiado, era tido como publicano, um pecador público. As pessoas não queriam estar perto de Mateus, as pessoas não queriam saber de Mateus. Mateus era a escória, era um traidor da pátria, tinha se corrompido, estava trabalhando para o Império Romano, uma força estrangeira que estava dominando, roubando com impostos altíssimos. E um de nós, dizem os judeus, se aliou a eles por interesse de lucro. Então, Mateus não era bem visto, Mateus não era aceito, Mateus não era aí, de certa forma, acolhido no meio dos seus irmãos. Mas Jesus o viu. E viu aonde? Justamente na função que ele estava ali, cobrando impostos. E também, meus irmãos, essa profissão já era por si odiada. E ainda mais quando alguns cobradores de impostos eram injustos, ladrões. Eles cobravam a mais. Além deles ganharem ali o seu salário para fazer aquele serviço, tinha deles que aumentava mais ainda. Se o imposto era 50, eles cobravam 80, 70, para que eles pudessem roubar. Roubava do povo mais simples, do povo mais humilde. Então, por uma certa razão, o povo aqui, os judeus, não queria saber dos publicanos. Eles não queriam conversa com o publicano, eles não queriam comunhão com os publicanos. E Jesus vai contra todas as atitudes humanas, normalmente dizendo. Ou seja, quando todos rejeitam, Jesus acolhe. Jesus vai de encontro. Jesus vê. Mas Jesus não vê com os olhos que aqueles compatriotas de Mateus o via, como um homem corrupto, como um homem traidor, como um homem que se aliou ao inimigo, a forças estrangeiras que veio para usurpar, extorquir e roubar o povo. Jesus o viu com um olhar diferente. E Jesus não só viu, Jesus não só se aproximou, mas Jesus o chamou. Viu um homem chamado Mateus
que estava sentado no posto de pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou e o seguiu. Então Jesus viu, se aproximou, o chamou. E diz a palavra que Mateus de imediato respondeu, se levantou e o seguiu. Então Jesus também, ele me vê, ele te vê. Ele vai até mim e você. E ele diz, segue-me. E eu e você temos uma resposta de imediata, como Mateus, nos levantamos do comodismo, do pecado. Aonde eu estou acomodado? Qual a situação que me prende? Que Jesus diz, levanta-te e segue-me. Será que eu estou decidido, disposto a seguir Jesus? Esse chamado de Jesus é um chamado de amor, é um chamado de confiança e esperança no pecador. Jesus confia e Jesus tem uma esperança que aquele homem que é pecador, ele, com a graça dele, ele pode ser santo. Vem e segue-me. Vem e segue-me. Levanta-te. É preciso levantar. Sai dessa situação. Levantar é sair do lugar. Levantar é sair da onde a gente está atolado, preso, amarrado. Levanta-te e sai. E aí cada um de nós possamos hoje examinar a nossa consciência. Aonde eu estou preso? Qual a situação que eu estou preso? Qual a situação que eu estou preso? E aí hoje eu ouvi uma pregação de um padre, ele dizia o seguinte, erroneamente as pessoas dizem, aqueles pecados que a gente fica cometendo, né, sequenciadamente, pecando, né, confessando, pecando, e as pessoas, eles erroneamente chamam de pecado de estimação. Errado. Não podemos ter estimação com pecado. Podemos ter pecado de estimação. Se estima aquilo que é bom para nós, e o pecado não é bom, porque o salário do pecado é a morte. Então, levanta. Talvez sejam esses pecados que nos prendem, que muitas vezes nos esforçamos até para se levantar, mas não conseguimos. Mas hoje, escuta a voz de Jesus que diz para ti e para mim, levanta-te e segue-me. Não é só levantar, é levantar. Então veja que não basta somente a gente se libertar de algum vício, de algum pecado, deixar para trás. É preciso deixar, é preciso levantar, mas é preciso seguir Jesus. Não adianta tomar banho. Você tomou banho, ficou todo limpinho. Nem cheira, nem fede. É preciso tomar banho, sim, ficarmos limpos, mas colocarmos aí um perfume muito gostoso para que a gente seja presença agradável. E como seremos presença agradável? Se exalarmos o perfume de Cristo em nós. Este mundo precisa que cristãos exalem o perfume de Cristo. E qual é o perfume de Cristo? O perfume da santidade, do compromisso com a palavra, do compromisso com o reino de Deus, de uma entrega de coração à vontade de Deus. Aquele homem estava ganhando muito bem, aquele homem financeiramente estava bem, mas algo no coração de Mateus o tornava infeliz. Ele não estava feliz. E na primeira oportunidade de uma verdadeira felicidade, ele não deixa passar. Mateus não deixou passar. Meus irmãos, é de se admirar a prontidão de Mateus. Mateus é um homem de resposta rápida. Mateus é um homem que processa rápido. Mateus, ele não vai pensar, ele não vai se despedir de pai, ele não vai se despedir de mãe, ele não vai perder tempo mais. Ele levanta de imediato e deixa tudo. Deixa lá o posto de coletoria dos impostos, deixa lá o que ele tem que deixar porque ele encontrou tudo. É Jesus que está me chamando. Ora, se é Jesus que está me chamando, o que é mais importante do que Jesus? Nada. Então eu vou seguir Jesus. E de imediato aquele homem toma aquela decisão de acolher o chamado de Jesus e seguir Jesus.
E aqui, meus irmãos, a gente vê a grande misericórdia de Deus, o amor de Deus. Deus age não conforme os padrões do mundo humano, mas Deus age livremente conforme a sua santa vontade. Porque, como diz a palavra, o Espírito Santo sopra onde quer, em quem quer, da forma que quer. E Jesus Cristo, Filho de Deus, veio livre para ter sua atitude livre. Ele não veio para estar preso à opinião do povo. O povo vai me ver com maus olhos porque eu estou me aproximando desse publicano, desse pecador, e eu não quero perder a estima do povo. Não é assim? Aqueles que não têm compromisso com o céu? Que têm compromisso somente com o povo? Com o humano? Com o mundo? Tudo faz para que as turbas, a multidão, veja a minha imagem não arranhada, não ralada. Jesus não estava preocupado se iam ignorar, se iam julgar ele, se iam dizer que ele era também ladrão porque estava com ladrão, que ele era pecador público porque estava acolhendo. Ele não estava preocupado com a opinião pública. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Porque Deus de tal forma enviou o Filho ao mundo, não para condenar, mas para salvar. E era isso que ele estava cumprindo, fazendo, buscando o que estava perdido para ser encontrado pela misericórdia do Pai, para salvar, dar vida e vida em plenitude. Então Jesus não se deixou levar. Interessante que Jesus está ali, uma multidão atrás, é fariseus, é escribas, é doutores da lei, é o povo comum. Quer dizer, é muita gente ali em torno de Jesus caminhando com ele. E Jesus não se deixa empolgar. E é tanto que eles vão questionar, que eles vão julgar Jesus por essa atitude. Vem e segue-me. Mateus levanta de imediato, dá uma resposta a Cristo, deixa tudo que era apoios humanos, né, proteção financeira, seguros financeiros que ele tinha, ele deixa tudo e segue Jesus. A resposta de Mateus é de imediato. Ele levanta e ele segue. Primeiro, Jesus o viu. Jesus foi de encontro a ele e Jesus o chamou. Então, os olhos de Deus são os olhos cheios de misericórdia. Ele nos busca, não para nos condenar, mas para dizer a mim e a você, levanta-te e segue-me. E Mateus seguiu Jesus. Seguiu Jesus e nessa caminhada com Jesus, ele oferece na sua casa, ali, um banquete para acolher Jesus. E acolhe Jesus em sua casa e dá aquele banquete. E diz a palavra que no momento daquele banquete, as pessoas que estavam ali em volta eram publicanos, né, eram colegas de Mateus, do seu trabalho. Talvez até Zaqueu estivesse ali no meio, que era o chefe de Mateus. Não, a Bíblia não diz, não relata, mas diz que havia publicanos, outras pessoas que tinham a mesma profissão de Mateus. E estava ali. Mas também havia aqueles fariseus, que eram aqueles que viviam bem o culto da época, que vivia bem a religião da época, e que de certa forma se esforçava para cumprir os preceitos da lei. Eles começaram a questionar Jesus. Esse homem, teu mestre, vem comer, sentar com pessoas pecadoras, publicanos e pessoa de má vida? Será que ele é o que se dizem? Um homem santo? Um homem que vem de Deus? Com essa atitude? E começam a questionar. Começam a julgar até o próprio Jesus. Não só agora Mateus está na mira. Não só Mateus, mas agora o próprio Cristo foi para a mira deles, de acusação, de questionar, de condenar.
de desclassificar, de rejeitar, de reprovar. E Jesus está nem aí. Jesus está nem aí para eles, a opinião deles, e é assim que nós devemos nos comportar. Eu não estou nem aí para a tua opinião, que tu pensas ou diz de mim. Eu tenho que me preocupar é como está o meu coração diante do que eu estou fazendo para o reino de Deus. É isso que eu devo me preocupar. É isso, porque a Deus ninguém esconde nada. Diante dos olhos de Deus tudo é nu e descoberto. Então a minha preocupação tem que ser essa, com aqueles olhos que tudo vê. Aqueles olhos que tudo vê, que ninguém engana. Então eu tenho que estar preocupado com isso. Não é preocupado com a opinião do outro. Eu vou fazer isso que é compensado em mim. Qual é a intenção? A intenção é boa? Não se preocupe que vão pensar. Não vai fazer o bem? Não está fazendo bem? Está fazendo mal? Não, então pronto. Mas podem pensar errado. Que pensem. Que pensem. Qual a intenção do teu coração? Então, Jesus, ele agia assim livre. Jesus fosse pensar, o que é que vão pensar de mim? Eu vou ali naquele homem que é mal visto, porque os seus compatriotas não aceitam. Então, todos aqui em torno de mim, aqui me ouvindo, caminhando comigo. Se eu for lá, eu vou perder aqui a multidão. Talvez eles não queiram andar mais comigo. E Jesus não estava nem aí se ele ia perder ali uma multidão por um. Porque, como diz a palavra, o céu se faz festa por um só pecador que se arrependa, que se converta, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento, porque já estão no caminho que Deus quer que estejam. Então Jesus não se deixou aí moldar pelos modos deste mundo. Jesus não se deixou aí manipular. Jesus não se deixou manipular, porque os fariseus eram mestres nisso. Os doutores da lei eram os mestres do monopólio. Eles conseguiam com facilidade dobrar o povo. Portanto, que o povo era usado sempre como aquela massa de manobra. Sempre o povo era usado como isso. Mas Jesus não se deixa manipular. E ele vai até Mateus, o vê primeiro, vai de encontro, manda levantar. Mateus tinha uma atitude imediata de levantar e ele diz, agora segue. Levanta. Levantou. Você até que teve a atitude de deixar aquele pecado, de deixar aquela situação, mas é preciso andar. Anda com Jesus. Caminhar com Jesus. E esse andar, meus irmãos, é assumir a missão que Jesus nos confia como igreja. No teu batismo, quando tu fostes batizado, tu fostes inserido em Cristo e tornou cristão. E na medida que tu se tornastes cristão, tu és chamado a ser outro Cristo no mundo. E aí, como Cristo viveu no mundo, é evangelizando, anunciando o evangelho. Então, essa é a tua missão como batizado. A missão da igreja é tua missão. Você tem que pregar. Aí você diz, eu não sou padre. Não pense que todos que receberam a missão lá no tempo de Jesus foram padres, foram apóstolos. Não pense, a missão ela foi assim estendida a muitos. É bem verdade que os apóstolos receberam missões específicas. O clero tem uma missão específica, o padre tem uma missão específica, que é dele. Pela unção, pela consagração, é dele. Mas nós leigos estamos inclusos no ide e evangelizai. Certo? Ninguém está isento, não. Não pense que é assim, eu vou escolher e evangelizar. Não. É uma missão que me foi dada, que me foi imposta. E ai de mim se não evangelizar. Eu vou se eu quiser. Você pode ir até se você quiser. Você não é obrigado. Mas a missão te foi dada. E ela será cobrada. Certo? A missão foi dada e ela será cobrada. Ai de mim se não evangelizar. Lembra da parábola dos dons? A um foi dado 1, a outro foi dado 2, 5, 10.
e depois quem deu vem cobrar? E aí, trabalhou, produziu? Ah, aqui, me deu 5, lucrei mais 5. Que bom, servo bom, né, e fiel, já que foste fiel no pouco, te confiarei muito mais. E o que recebeu apenas 1, que não trabalhou, que não multiplicou, que escondeu, cavou um buraco, e quando o Senhor chegou aqui, ó, tu me deu 1, eu estou te devolvendo. Como é a resposta do Senhor? Servo mau e preguiçoso, afastai de mim. Então, eu e você recebemos essa missão. A missão da igreja é nossa missão. Como igreja de Cristo, é preciso acolher a missão do Cristo. Então, Jesus, ele nos vê e o seu olhar, olha com um olhar de misericórdia, e ele não fica só num olhar de misericórdia, ah, coitadinho, pobrezinho, fica ali só sentindo pena, não. Ele vai de encontro e chegando, ele nos dá uma ordem. Levanta. Ei, Pedro, levanta. Ei, Joana, Teresa, Jacinto, Jacinta. Ei, Paulo, Paula, levanta. E aí você escuta, levanta, e ele diz, anda. Agora anda. Anda. Anda na minha vontade. Anda no caminho, que sou eu, diz o Senhor. Caminho, verdade e vida. E aqui, gente, se admira a grande misericórdia do Senhor. Tantas pessoas ali que Jesus poderia ir de encontro, ver naquele momento, os olhos de Deus estão buscando quem? Aquele que está lá no fundo do ralo do poço, muitas vezes rejeitado, desprezado, excluído, condenado por uma sociedade corrupta, por pessoas que só sabem apontar o dedo e dizer isso aí não vale mais nada, isso aí não presta, ninguém se aproxima desse aí, que isso aí não tem jeito, que isso aí é escória, isso aí é um traidor. É esses que os olhos de Deus procuram ver. Foi assim que aconteceu. Quantas pessoas ali estavam que Jesus poderia ter ido? Né? Jesus passou ali por algumas sinagogas, tinha muitas pessoas rezando naquelas sinagogas. Mas Jesus vai ver quem? Um cidadãozinho chamado Mateuzinho, que está lá no balcãozinho, coletando os impostinhos, roubando do povo. Jesus vai ver esse aí e vai de encontro a ele. E Jesus chega, olha para ele e dá uma ordem. Levanta. Ei, levanta. Ele levanta. É como o general chega e vai alistar um para o exército. Chega, ei, levanta. Imediato ele levanta, Jesus vai e diz, segue-me. Segue-me. Seguir Jesus implica deixar tudo. Seguir Jesus implica deixar aquilo que nos impede de seguir Jesus. Seguir Jesus implica deixar aquilo que vai nos levar ao pecado. Aquilo que está nos prendendo ao pecado. Por isso que nem todos querem seguir Jesus. Porque para seguir Jesus é preciso deixar algumas coisas, alguns vícios, alguns pecados, umas manias, umas coisas, outras, né? É preciso deixar às vezes uma forma de trabalho que a gente está trabalhando desonesto, alguma coisa, é preciso deixar certas formas, de certa forma, conversas, rodas de conversas, e tantas coisas precisamos deixar. Então, seguir Jesus implica tudo isso. Aqui na vida de Mateus implicou ele deixar aquela função que ele estava trabalhando e seguir Jesus. E ele seguiu. Acolheu Jesus em sua casa, deu o que ele podia dar naquele momento, que era um banquete, e ali, está ali com Jesus, naquela conversa calorosa, de coração a coração. Jesus o amou e Mateus se sentiu amado. E meus irmãos, Jesus tem uma resposta para aqueles que se achavam os santos da época e só os merecedores de toda a atenção do céu. Jesus tem uma resposta para aquele povo, para os fariseus. O médico existe para quem está doente. Eu não vim chamar os justos à conversão, mas sim os pecadores, certo? Não é que Jesus aqui está desprezando quem está buscando viver a justiça ou quem está vivendo a justiça.
Ah, não, Jesus não veio para esse povo, veio só para os pecadores, então vamos ser pecador, vamos ser ruim, porque Deus só veio para os ruins, não veio para os bons. Não, entenda, não é isso. Ele está dizendo, a minha missão é procurar e salvar o que está perdido. Foi isso que ele disse lá em Lucas 19, a Zaqueu. O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Então Jesus está procurando para salvar, procurando o que está perdido. Se você já está encontrado por Deus, no caminho de Deus, na graça de Deus, você é amado porque você já foi encontrado. Você está na graça. Está ali onde Deus quer que você esteja. Então Deus vai buscar aqueles para trazer para estar junto de você aqui nesse rebanho dele. Então não é que você está sendo desprezado. Veja a parábola da ovelha perdida. Quando diz assim, o pastor deixa 99 e vai atrás de uma que se desgarrou, o homem tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás da que se desgarrou. Não é que ele deixou aí abandonada, se o lobo quiser pegar, pega, que eu vou atrás de uma só que se desgarrou. Matematicamente, até um pensamento errôneo. Quem é que vai deixar 99, né, numa situação de perigo, para ir atrás de uma, para quando chegar, não sabe nem se acha aquela que fugiu, e chegar aqui, as 99 ter sido roubada. Não é nesse sentido. Deixar é que aquela que se desgarrou, é tanto importante quanto as outras que ficou. Então, quando diz aqui deixar, ele deixou no aprisco, deixou bem cuidada, alimentada e guardada ali no aprisco e foi em busca da que se desgarrou, certo? Então, esse amor de Deus, ele busca o que está perdido para salvar, não é para condenar. Aqui os fariseus eram acostumados muito a condenar. A língua deles era afiada para condenar. E uma condenação vindo deles se tornava ainda mais enojada por conta da hipocrisia que aqueles homens viviam. Eram homens que viviam uma vida até pior do que a de Mateus. Eram homens que viviam uma vida até pior do que a de Mateus. Mas como não era público, o pecado de Mateus aqui era público. Todo mundo sabia o que ele fazia. Mas talvez, e esse talvez eu posso te afirmar com certeza, eles viviam pecados piores, só que não era publicado, não tinha se tornado público. Mas Jesus sabia. Então por isso que Jesus chamava de hipócrita, chamava eles de túmulo caiado, bonito por fora, mas podre por dentro, porque eles viviam essa hipocrisia. Certo? E Jesus veio com esse amor do Pai, revelar o coração amoroso do Pai, porque, como já disse em outras ocasiões, se tinha um pensamento errôneo, Deus Pai, era um Deus que o povo tinha mais, era medo do que amor, temor. Então Jesus veio mudar essa situação, mostrando que o Pai é amoroso, de que o Pai ama, de que o Pai não quer perder nenhum de nós, e que o Pai nos ama tanto, 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 João 3,16, que enviou o Filho ao mundo para salvar, não para condenar. Então aqui, Mateus, ele teve uma atitude imediata ao chamado de Cristo, deixou tudo, começou a segui-lo, acolheu na casa dele. Jesus nos chama, a gente tem de imediato uma resposta positiva, mas é preciso acolhê-lo na casa do coração, na casa do meu coração. Mateus acolheu na casa. Ali há uma transformação, porque estar diante de Jesus, meus irmãos, num banquete, imagina aí, é cura. É cura. É cura, estar na presença de Jesus no banquete, ali face a face, é cura. Veja como aconteceu com o chefe de Mateus, que é Zaqueu, Lucas 19. Lucas 19, a partir do versículo 10, a história de Zaqueu diz que Zaqueu estava sentado com Jesus na mesa, e diante de Jesus na mesa, em conversa com Jesus, ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes a mais aquele que roubei. Jesus diz: hoje entrou a salvação nessa casa. Ou seja, Zaqueu tem de imediato uma atitude de uma libertação que aconteceu no seu interior, no seu coração, unicamente por estar diante de Jesus, ali no almoço, intimidade, um diálogo
com ele acontece cura interior. Aonde é também que nós vamos receber essa graça dessa cura interior no nosso diálogo com o Senhor todo santo dia? Aqui, na palavra. Todo santo dia nós somos convidados a estar também na mesa com o Senhor em diálogo, face a face com Ele. E esta palavra, ela vai curando, ela vai libertando, ela vai limpando. Jesus mesmo disse aos seus discípulos: vós estáis puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Esta palavra, ela purifica, ela cura, ela liberta. Então aconteceu na vida de Zaqueu a cura, a libertação, e aquele homem não só se levantou, mas se levantou. Ou melhor, aquele homem não só ouviu, ele ouviu e atendeu a ordem do Senhor. Se levantou, aceitou o convite, vem e segue-me. E mais do que isso, colocou sua vida inteira a serviço do reino de Deus. E por isso se tornou São Mateus. Que eu e você possamos acolher a vontade do Senhor no nosso coração e dizer sempre: eis-me aqui, Senhor, tu me chamou, dai-me a graça de ir aonde tu queres que eu vá. Eis-me aqui, Senhor, tu me chamou, derrama sobre mim o teu amor, derrama sobre mim o teu Espírito Santo, para que eu vá adiante, avante e mergulhe o mergulho mais profundo, para que eu possa também alçar um voo e um voo mais alto, porque, Senhor, eis-me aqui para fazer não minha vontade, mas a tua vontade. Se tu me chamas, eis-me aqui, Senhor. Se tu me envias, eu vou. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Baixa um pouco a tua cabeça, coloca a mão no teu coração e diga comigo: Senhor Jesus, faz a tua obra no meu coração. Eu quero, Jesus, não acolher a minha vontade, mas a tua vontade. E escutando a tua voz hoje, dai-me a graça de me levantar como Mateus e te seguir. E seguindo-te, Senhor, renunciar tudo aquilo que me prendia ao pecado. Derrama, Senhor Jesus, sobre mim a tua graça, para que eu possa ir na tua vontade, vivendo este teu amor e pregando esta palavra que um dia me libertou, para que também esta palavra, sendo eu arauto, possa levá-la a tantos irmãos que precisam também desta libertação. Obrigado, Jesus, pelo teu chamado, pelo teu amor. Divino e Santo Espírito, vem sobre mim, revigorai-me e fortalecei-me e derrama sobre mim a tua unção, para pregar sempre com inspiração a palavra da salvação. Assim seja. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal no dia de hoje. Fica com Deus, que eu vou com Ele. E até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.